Então, boa noite a todas, todos presentes. Vamos, então, nos encaminhando, né, para a nossa última aula teórica, para o nosso último encontro síncrono, né? Na disciplina, então, nós discutimos, né, conceito de políticas públicas, passamos pelas principais teorias, discutimos o ciclo de políticas públicas, né, com um modelo analítico, bastante pedagógico, né, mas também como uma forma de colaborar com a construção, né, implementação de políticas públicas. Feito isso, né, passando por essa etapa mais teórica e ainda que de forma bastante breve, né, nós emergimos um pouco no assunto, né, sobre a implementação de políticas públicas e o papel, né, de um ator bastante relevante, né, no processo de implementação, que é a burocracia, né, que é o trabalhador, em que muitos de vocês, né, devem se enquadrar nessa categoria. Então, nós discutimos na aula passada, né, o conceito de burocracia de médio escalão, o conceito de burocracia de nível de rua, né, discutimos alguns exemplos, as limitações existentes, a importância da gente conhecer a fundo, né, os dilemas, as questões principais que cada nível de burocracia enfrenta, né, no cotidiano do seu fazer público, né? Então, que abrir essas caixas pretas do ponto de vista da pesquisa, né? Que isso tem um efeito colaborativo, aprimorador do serviço público ao longo do tempo, né? E a aula de hoje, então, para a gente finalizar, né, traz a seguinte discussão, né? Que o modelo de Estado, ele importa, ele interfere, ele tem um papel relevante, né, em como vai se dar o processo de formulação e implementação de políticas públicas. Vocês lembram que dentro daquelas teorias de implementação, né, que a gente viu na aula passada, ou retrasada, ou nas duas, agora não me lembro bem, né, uma das primeiras preocupações dos teóricos, né, era entender assim, por que o que é formulado, né, é frustrado lá na prática. Por que as ideias que são formuladas, né, possuem limitações, não conseguem ser implementadas na sua plenitude, né, lá na ponta? E uma das questões que a gente trouxe, então, bom, primeiro tinha a perspectiva, né, aquela perspectiva um tanto maniqueísta, um tanto simplista, de que, bom, ideias bem concatenadas, ideias perfeitas, né, calculadas, seriam suficientes para planejar e executar políticas públicas que viessem ao encontro, né, das demandas societárias. Então, primeiro, a gente viu que existia essa tendência à neutralidade, né, nos primeiros ciclos, nos primeiros momentos de estudo sobre implementação de políticas públicas, né? Mas eu falei para vocês que tem uma questão bastante importante, né, que interfere muito na construção das políticas públicas, no ciclo de políticas públicas, que é a realidade material, né, de onde surge, se sustenta, né, erige essa política pública. Então, aqui eu trago um elemento da polity, tá? Então, que são as estruturas institucionais, né, que influenciam, que impactam, que têm um papel fundamental em como vai se dar essa dinâmica concreta em cada país, né, no âmbito da formulação e da implementação de políticas públicas, tá? Então, um dos objetivos da aula de hoje, a gente discutiu o nosso modelo, né, de Estado, o modelo federativo. Então, a gente vai passar um pouco pela história, né, e a gente vai trazer para os dias atuais, né, problematizando, então, essa dinâmica de formulação e implementação de políticas públicas dentro desse Estado federativo, tá? Então, é isso para hoje, gente. Então, a primeira questão, né, a premissa dessa aula, a tese dessa aula, né, é que a trajetória da construção do Estado, né, molda o federalismo. Vocês me dão licença um pouquinho que eu vou tirar meu WhatsApp? Pronto.
Resolvido. Então, que a trajetória, né, que a construção, o modelo de Estado, né, que essa trajetória histórica ela vai moldar o federalismo e que esse tipo de federalismo, né, ele vai ter um impacto, né, em como vai se dar esse arranjo de formulação e implementação de políticas públicas, tá? Então, não nos basta dizer assim, por exemplo, olha, né, no contexto federativo todos têm autonomia, né, política, financeira, administrativa para formular e implementar as políticas públicas. Bom, isso é algo formal, né? Mas quando a gente examina a trajetória, quando a gente vê como a modelagem do Estado afeta a construção dessa instituição, né? A gente pergunta com que capacidade, com que autonomia, né, esses entes desfrutam, né, dispõem para realmente formular e implementar as políticas, né? Então, examinando a trajetória do nosso federalismo, a gente pode perguntar sobre esse processo de formulação. A quem cabe formular, né? Quem tem condições de formular políticas públicas? Quem tem condições de implementar políticas públicas? Como é que deve se dar esse arranjo de colaboração, cooperação entre os entes, né? Porque temos aqui um estado bastante grande, né, em termos territoriais, tá? Então, a premissa, a tese é essa, tá? Modelo de Estado molda o federalismo e o federalismo impacta no ciclo de políticas públicas, no processo de formulação e implementação. Vamos lá, então, para uma discussão mais conceitual, tá? O que seria esse federalismo, tá? Federalismo, então, como eu falei repetidamente para vocês, se trata de um modelo de Estado. Os estados, eles podem se organizar territorialmente, né, dividir o seu poder territorialmente a partir de duas modelagens, tá? Estados unitários e estados federativos. Nos estados unitários, né, o poder de definição da agenda, o poder de decisão, poder de arrecadação, né, de formulação e até de implementação de políticas públicas, né, ele se dá em uma única esfera, tá? Então, as partes, né, até podem existir unidades, mas essas unidades que compõem o território são mais administrativas, tá, do que políticas. Essas unidades não logram de autonomia, tá? Então, são países, né, que se organizam concentrando o poder no centro, né, e distribuindo algumas responsabilidades administrativas, ou seja, os entes locais, né, quando existem, a maioria existem, eles não dispõem de autonomia constitucional, eles têm tarefas deliberadas, delimitadas pelo centro, né? Então, o âmbito local, ele se trata de um apêndice, uma extensão do centro. Eles não desfrutam de autonomia. Tá? Aqui alguns casos. Reino Unido, França, Cuba, China, Uruguai, tá? Isso aqui do ponto de vista teórico, já vou problematizar, tá bem? Os estados federativos, então, possuem essa estrutura de poder vertical dividido, tá? Então, cada ente possui autonomia política, né, para eleger os seus representantes, fiscal para arrecadar seus tributos e administrativa, então, para definir as políticas públicas, para implementar as políticas públicas, né? Tudo isso em uma constituição, tá? Então, o Liebhardt aqui, né, ele é um clássico que nos traz esse conceito. Estados federativos, então, o poder é dividido verticalmente, de tal modo que diferentes níveis de governo têm autoridade sobre a mesma população e território, tá? Então, cada ente desfruta dessa autoridade, né, para elaborar e implementar as políticas públicas, tá? Bom, o conceito, tá? Então, se trata dessa forma de organização do Estado, baseado na distribuição territorial, né, constitucionalmente definida e assegurada, de poder e autoridade,
de tal forma que os governos nacionais e subnacionais são independentes e autônomos em sua própria esfera de ação, tá? Eles são independentes, mas tem toda uma discussão, né, sobre dinâmica federativa, que diz que as federações, né, que para as federações funcionarem, vamos dizer assim, mais democraticamente, eficazmente, né, que é importante existir coordenação, né, e cooperação entre essas partes, tá? Passando. Quando que essa opção federativa, né? Por que certos países adotam esse modelo de países unitários e outros modelos federados, tá? Então aqui o Burgess, né? Ele nos conceitua, né? E nos diz por que essa opção federativa ela é escolhida. Então ele diz que sempre que um país escolhe essa opção institucional, há uma situação federalista prévia, tá? Ou seja, existência de algumas diferenças, de heterogeneidades internas, que podem ser de cunho territorial, né, étnico, linguístico, desigualdades socioeconômicas, diferença nos processos de constituição de elites, né, que possam colocar, então, a estabilidade e a existência do todo sob ameaça disruptiva, tá? Outra coisa que a gente percebe também, né, que o Burgess não chegou a tocar, mas que nós percebemos empiricamente, é que as federações geralmente são territórios bastante extensos. Então, o que acontece, né? Geralmente existem povoados, outras etnias, né? Bastante heterogeneidade do ponto de vista sociodemográfico, né? Socioeconômico, fazendo com que seja muito difícil de governar centralmente, tá? Então, há uma organizações que são distribuídas, né? Que são partimentadas, para dar conta, então, de gerir um território desse tamanho, né? Outra coisa, o centro, né, tem bastante dificuldade de controlar em territórios muito extensos, né, a existência de elites disruptivas, né, de povoados, grupos econômicos que queiram se autonomizar, né? Então, geralmente, a opção federativa trata, né, desse, entre aspas, acordo coletivo das partes para manter o todo, tá? Mas chegaremos lá, vamos indo. Quando se origina esse modelo, né? Então, esse é um modelo forjado, né, nos Estados Unidos, aqui em específico, né, na Convenção da Filadélfia de 1787, tá? Quando o Hamilton, Madison e Jay defendem a ideia, né, de construção de uma federação. O que acontecia nos Estados Unidos anteriormente? Eles se organizavam como uma confederação, ou seja, o âmbito local, os estados, né, nos Estados Unidos, era lá que tinha autonomia, era aquele o território de identidade do povo, tá? Cabia a esses líderes locais definir as políticas, gerir o território, né? O cimento societário, digamos assim, no caso norte-americano, era esse cimento que se dava numa comunidade mais local, tá bem? Entretanto, isso fragmenta muito o poder, né? Então, em face de invasões externas, de perda de poderio econômico, assim, da possibilidade de se avançar, né, do ponto de vista da indústria, do ponto de vista do comércio, né, essa fragmentação ela impacta negativamente o crescimento do todo, né? Então, em face dessas limitações, o Hamilton, Madison e Jay, né, que são esses teóricos, os chamados federalistas, né? Eles defendem a união, tá? A união dessas partes em um todo, em um estado. Então, o que acontece?
né? Esse modelo norte-americano, ele nasce de baixo para cima, né? Essas unidades autônomas decidem se unir, fazer um pacto, né, formalizado numa carta constitucional, então, dando poder a esse Estado central, né, no que tange tarefas, essas maiores, né, que importam para uma nação, controle da moeda, do comércio, controle tarifário, cambial, né, relações internacionais e todas essas dimensões mais complexas que envolvem, né, uma nação. Então, esse modelo, como vocês percebem, né, ele nasce de baixo para cima. Né? Então, esses estados, eles decidem se unir para formar essa nação, né? Para formar esse estado centralizado. E com isso, pessoal, o que acontece, tá? Federalismo vira sinônimo de descentralização, tá? Federalismo vira sinônimo de democracia, né? Ou seja, existe uma ideia difundida, né? Então, por conta da origem desse modelo, origem empírica desse modelo, né? De que todos os estados federativos, então, teriam que, para funcionar, para serem democráticos, teriam que ter essa formação de baixo para cima e uma associação entre federação e descentralização, tá? Descentralização é um conceito diferente de federalismo, né? A descentralização é, digamos assim, a transferência de responsabilidades, a transferência de algum tipo de poder, né, para organizações e para os próprios entes federados, né, para eles executarem as políticas o mais próximo da população. Ou seja, existe também uma ideia disseminada de que quanto mais próximo da população se estiver, mais eficazes serão as políticas públicas, né, o processo decisório mais democrático. Então, existe toda uma aura, né, que circunda esses temas, né? Então, que recomenda, digamos assim, modelos federativos e que recomenda processos descentralizadores, quase como uma carta, uma recomendação, uma agenda, sabe? Mas a realidade fática, tá? Nos mostra que o caso norte-americano, ela é uma exceção e não a regra, tá? Existem 22 nações, tá, que adotaram formalmente o sistema federativo. Mas nem todas dessas, né? Nem todas essas federações nascem desse processo de baixo para cima. E sim, é o contrário. Um processo de devolução. São estados unitários que decidem distribuir poder para as pontas para evitar o risco de disrupção, tá? Então, nem sempre essas federações, tá, que nascem de cima para baixo, elas vão ter associado esse processo descentralizador. Então, a primeira coisa que o texto nos chama a atenção é isso, né? Que descentralização e federalismo são coisas diferentes. Podem existir países federados que distribuem pouco, que são pouco descentralizados, né? Que distribuem pouco autonomia, que será o caso brasileiro, exatamente o caso brasileiro que nós vamos examinar, né? Uma federação, mas que a descentralização é fraca, ela é constitucional, mas concretamente ela é fraca, tá? Já comprovo para vocês por quê. E existem inúmeras outras federações que possuem uma dinâmica muito distinta desse caso fundador, tá? Então, o que os autores ali eles estão querendo nos chamar a atenção, tá? Que existe o conceito e o ideário federalista e existe o funcionamento das federações na prática. E que, quando a gente vai pensar e analisar processo de formulação e implementação de políticas públicas, a gente tem que olhar para essa realidade fática, o que cada país construiu como a sua federação, como a dinâmica federativa própria, tá bom?
Então, aqui, né, o caso norte-americano, ele é a exceção e não a regra, né? Exemplo de alguns países latino-americanos, como Argentina, México, Brasil, por exemplo, nenhum deles nasce de uma federação de baixo para cima, tá? Federações tais como Índia, Bélgica, Espanha, né? Eu coloquei país latino-americano, inclusive o Brasil, não, sobretudo o Brasil, né? Eles nascem unitários, escolhem a fórmula federativa para manter a união, transferindo poder para os outros níveis de governo, e daí um poder que a gente pode depois interpretar, né? Um poder mais limitado, um poder mais seccionado, tá? Então vamos lá. Então, né, o funcionamento concreto das federações, ou seja, o quanto elas são descentralizadas, o quanto de autonomia cada ente possui para formular e implementar políticas públicas, vai depender da construção e da trajetória dos seus estados-nação, tá bom? Então é isso. Existe um ideário federalista e existe o federalismo fático. E para a gente entender o processo de formulação e implementação, temos que olhar para esse federalismo fático. Caso brasileiro. Então, vamos lá para o exame do caso brasileiro, tá? Que eu já dou o spoiler aqui, né? Construção de uma federação em um estado com tradição centralizadora, tá? Então, formalmente, pessoal, o Brasil é uma república federativa desde 1891, tá? Então, do ponto de vista constitucional, né? Existe essa distribuição de autoridade política do Estado Nacional, né? Há esse compartilhamento de autonomia e soberania entre os níveis governamentais, tá? Então, existe autonomia política, autonomia financeira, né, fiscal e autonomia administrativa do ponto de vista constitucional. Mas, quando a gente examina a construção do Estado brasileiro, a trajetória de formação do nosso Estado, né, a gente percebe que existe, que esse modelo institucional ele é um tanto descolado, né, da nossa realidade fática enquanto construção de Estado, tá? Então, como ocorreu a formação desse Estado, né, em relação às elites e aos poderes fundadores, tá? Então, aqui eu vou ter que sintetizar uma história muito longa. Posso dar depois algumas dicas de literatura para quem se interessar, tá bem? Mas eu vou ir sintetizando para a gente chegar ao ponto. Tá bom? Então, nós somos um país colonizado, um país de periferia, né? Que teve, então, como metrópole, né? Como identidade de formação, né? Os portugueses. Fazemos parte desse processo de colonização portuguesa, né? Diferente aqui do caso espanhol, da América Latina, tá? Bom, os portugueses, né? Então, nós fomos o caso de um descobrimento que não foi um plano, né? Que não teve um plano de ocupação, né? Que não teve um plano de povoamento, né? Então, diz o Caio Prado Júnior, né? Nos seus escritos, que o nosso processo de colonização se deu por expoliação, né? Os portugueses chegaram aqui, levaram as nossas riquezas e quando perceberam que existia algum tipo de ameaça de perda daquele grande território, começou um processo de ocupação muito rarefeito, muito secundário, digamos assim, né? E que configurou um pouco do que temos, né, em termos de poder, né, de elites de poder, tá? Então, aqui, né, eu trago, nós temos esse território imenso de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. A sociedade portuguesa, o território português, né, vocês bem conhecem, né, é uma tripinha, assim, no mapa, é uma população muito rarefeita, né, um país com escassa população, né, com escasso território, com baixa experiência nesse processo de conquista, tinha muita experiência na navegação, né, e já no comércio, fazendo o contorno da África, né, comércio internacional, porém não
tinha experiência em ocupação, em conquista, tá? Bom, em face a esse risco de invasão, né? Então começa a se povoar incipientemente esse território, tá? E isso se deu por iniciativa privada, tá? O que os autores querem dizer com isso, né? Que então alguns representantes, alguns fidalgos, né, parceiros do rei, então, que eles vinham e fundavam ali a partir daquela divisão de capitanias hereditárias, né? Fundavam algumas comunidades, né? Dá para dizer aqui, fazer uma analogia, quase como feudos, né? Em que vigia o poder daquele representante local, tá? Então, isso, né, originou uma situação muito favorável à propagação de poderes autônomos, né? Então, esses fidalgos, essas pessoas que vieram para ocupar o nosso território, eles viraram ali o coronel, né, o dono do território, eles foram galgando muita autonomia, tá? Então, a gente tem como fundação, né, do nosso Estado essa proliferação desses poderes privados, né, em face desse grande território e dessa incapacidade também de Portugal controlar esse processo de ocupação. Por outro lado, a gente tem uma forte tradição centralizadora em Portugal, tá? Isso do ponto de vista da política, né? Eles foram o primeiro estado a se formar em meio ao contexto do feudalismo, então um estado, entre aspas, né? Estado moderno, estado patrimonial, né? Então, em 1300, agora não tenho bem a data assim de cabeça, 85, 89, né? Eles se forjam como estado, né? Centralizado, e tem essa influência também, né, da tradição de bacharel, da formação em direito, e essa formação em direito baseado no direito romano, que é altamente absolutista, centralizador, concentrador, tá? Então vocês vão ver, e se a gente tivesse mais tempo a gente ia discutir isso a fundo, né? Existe muita diferença, por exemplo, no processo de independência dos países latino-americanos com relação à América Portuguesa com relação à América Espanhola, tá? Então a gente fica boquiaberto como Portugal conseguiu manter unido um território dessa dimensão, né, que é o Brasil, sendo ele um país tão pequeno, né, tão escasso em população, e a Espanha, né, aquele poderio que era a Espanha, né, deixar fragmentar toda a América Espanhola, né? O Murilo de Carvalho ele nos dá algumas dicas sobre isso, dizendo que na América Espanhola muito cedo, né, se construiu universidades, que essas universidades fizeram com que o pensamento livre circulasse ali dentro, e naquelas unidades territoriais onde existiam as universidades foram exatamente as unidades que fizeram a independência e que lutaram contra a coroa, né? Então a gente fica bem impressionado de que Portugal tem uma força muito grande, apesar de ter permitido concretamente, né, a propagação desses poderes autônomos, como Portugal conseguiu centralizar e manter unido esse território gigantesco, né? E então esse autor, né, o Raimundo Faoro, o Sérgio Buarque de Holanda e o José Murilo de Carvalho nos dão algumas dicas importantes de como ocorreu, por que Portugal conseguiu segurar esse território desse tamanho, tá? Se vocês tiverem interesse em seguir. Bom, daí aqui, né, falei para vocês o processo de proliferação desses líderes locais em face da construção das capitanias hereditárias aqui, né, ao longo da costa, tá? Que fez, então, com que esses líderes, né, ligados ao rei por pacto de lealdade fossem ganhando grande autonomia ao longo do tempo, tá? E nós temos, então, uma mudança de situação, tá? Então, aqui a gente começa em 1534, né, a fundação dessas capitanias, e tem
todo o ciclo do açúcar, né, os ciclos econômicos que vão se desenrolando nesses grandes pedaços de terra aqui, proliferando esses poderes autônomos, ou seja, a elite local se formando, Por outro lado, esse poderio centralizador de Portugal vindo confrontar essa realidade. Tá? Em 1808, a família real vem para o Brasil, né? E começa ali em 1820 o debate sobre a futura forma de organização do Brasil, né, como território. Brasil-Portugal, né? Seria um império, se seríamos um império português, tá? Houve, nesse contexto, um grande temor, né, da coroa pelo separatismo, muito movimento local, vindo dessa organização local que se forja ali na nossa fundação, né? Então, os movimentos aqui, né, província Grão-Pará, na Bahia, também na Cisplatina, né? Muitos movimentos separatistas, né? Porém, né, aqui, aquela tradição centralizadora que eu comentei com vocês, né, de Portugal, se mostra com força, tá? Então, a opção, né, em face desse contexto disruptivo, né, como nos mostra a literatura, a opção de manutenção do nosso território, né, foi a monarquia, pela via da imposição, tá? Então, assim, dizia, né, ali o Visconde do Uruguai, a única forma de manter a unidade em um país escravocrata imenso, né, é centralizar esse negócio, né? Então, a reação contra esse processo separatista e disruptivo foi a centralização na Constituição de 1824. Tá? A Constituição de 1824, ela institui o poder moderador, que era aquele quarto poder, né, que o imperador tinha, então, para fazer tudo o que ele desejasse, sem ter freios e contrapesos, né? Se institui a vitalicidade do Congresso, né? Ou seja, assim, bem aos moldes absolutistas, né? E a Constituição, então, tinha esse caráter bastante centralista, unitarista, absolutista, rechaçando completamente as tradições localistas da colônia, tá? E o que a literatura nos mostra, tá? No caso brasileiro, ele tem essa configuração institucional que é centralizador e autoritário ao mesmo tempo. Então a gente vai ver assim, se antes da República existia esse processo, né? Após a República a gente vive em períodos de intensa centralização. Isso molda, né, esse legado, essa origem de trajetória aqui que eu estou mostrando para vocês, prévia à República, ela molda o posterior à República. E ela vai moldar a configuração do nosso federalismo, né, depois desse contexto, tá? Então, eu digo aqui para vocês que, a partir de então, se inicia um processo de centralização que se processa, né, a afirmação do poder central e do direito sobre todo o território nacional. Tá? Mas, daí trago essa ponderação, né? Aquelas elites locais que se forjaram lá no contexto das capitanias, que foram ganhando poder e força, elas não deixam de existir, né? E elas cada vez mais vão resistindo e exigindo espaço de poder na história da nossa configuração territorial e estatal, tá? Então, toda vez que tinha algum afrouxamento desse poder centralizador de Portugal, a reivindicação localista, a reivindicação descentralizadora aparecia. Tá? Isso aconteceu, então, naquele contexto da regência, né, com a abdicação do Dom Pedro I, então, 1831. Foi feita toda uma discussão para tirar as tendências absolutistas e para reforçar as tendências localistas, né, dessa Constituição. Se formaram dois grupos, né? Aqueles formados em Coimbra, no direito do romano, os centralistas, né? Então, que defendiam a existência desse Estado unitário, poderoso, centralizado, né? Versus os federalistas, que, já inspirados no modelo norte-americano, ficavam defendendo o processo de descentralização, de maior poder ao âmbito local, tá? Esse foi um cenário de intenso debate, muito legal ler esse contexto da história brasileira, né?
A Gabriela Nunes Ferreira tem um livro em que ela mostra o debate travado entre o Visconde do Uruguai e o Tavares Bastos, né? Mostrando que o Tavares Bastos era esse que defendia a descentralização, né? Ou seja, que defendia um Estado mais próximo do povo, né? Então, que quanto mais próximo do povo tivessem as instâncias decisórias, mais esse povo desenvolveria capacidades civis, democráticas, né? E o Visconde do Uruguai era um centralista e dizia que em sociedades periféricas, sem instrução, sem educação, que o Estado tem que ser forte mesmo, tem que carrear o desenvolvimento, é o Estado que cabe tutelar e educar esse povo. Tá? Então, é bem interessante aqui a discussão e de algo que a gente também em política vê repetidamente no nosso cenário, tá? Gabriela Nunes Ferreira. Vocês vão ver também na história do país, sempre que os localistas e a descentralização ganha, é um suspiro, né? É um poder assim rápido que acontece e que logo perde para a balança da centralização. A reforma constitucional de 1834 descentralizou, né, deu mais poder para as assembleias provinciais, se retira o poder moderador, né, é um momento ainda ali no contexto da regência, né, de bastante turbulência, e os descentralistas, os federalistas ganham, tá? Mas a reforma de 37 já vem de novo, olha, dá 3 anos e vem processo de centralização por aí. E em 1841 vem o tal do regresso conservador, né? Então, frente àquele risco de disrupção, se acaba com o Conselho do Estado, com as experiências descentralizadoras, né? Se dá a maioridade para Dom Pedro II e se institui a monarquia com muita força. Daí aí vem um período hardcore, né, da nossa monarquia. Tá? Então, aqui, né, de 1840 a 1880, até fins de 1880, né, se processou, né, uma centralização política e administrativa em todo o território nacional. De novo, o centralismo ganhando, tá? Aqui volta o poder moderador, volta o Senado vitalício, nomeação dos presidentes de província, né? Até que o próprio Visconde do Uruguai reconhece, analisando os dados de 1877, né, que 69% dos funcionários públicos estavam no governo central, tá? 25% nas províncias e apenas 6% nos municípios. Isso dizia muito sobre a estrutura do Estado à época. Então, o governo brasileiro, diz ele, né, tem uma cabeça enorme, mas não tem braços e pernas, ou seja, não adianta pensar, porque quem que vai implementar num território desse tamanho, tá? Bom, pessoal, há ali um contexto, né, prévio à proclamação da República também de bastante turbulência, né? A Inglaterra pressionando pelo fim da escravidão, pela abertura dos nossos mercados, para que a gente fosse um mercado consumidor agora de produtos, né, importados. Então, existe uma pressão internacional pelo nosso republicanismo, né, pelo nosso por acabar com aquele contexto de escravidão, por entrar mais na ordem internacional, né, em que o republicanismo vigia com força, tá? E em 1889, né, então vem aí uma nova Constituição, né, que institui o Brasil como uma república federativa, tá? Então a gente opta, né, a despeito de toda a nossa trajetória de centralização, a gente opta por um modelo institucional federalista, tá? Então, dizem aqui as más línguas, né, de que esse modelo, bom, teve toda uma inspiração no modelo norte-americano, né, toda uma, digamos assim, uma pressão internacional também, né, por adoção desse modelo republicano, mais descentralizado, mas dizem as má línguas aqui que o caso brasileiro que se aceitou fazer essa federação, uma federação para inglês ver, né,
para se manter o poder daqueles antigos, dos monarcas. Então, diz o Rui Barbosa, a única forma de manter a monarquia é fazer uma federação. Ou seja, aquelas reformas, né, só para agradar o público, mas a gente continua dando a dinâmica, continua seguindo naquela mesma história que a gente já tinha, tá? Daí diz ele também, ou a monarquia faz a federação, ou o federalismo vai fazer mesmo a república. Vocês imaginam, né? Essa é um tipo de reforma bastante conservadora. Existe muito medo que as ideias republicanas, separatistas, né? Que isso tudo viesse com força para o Brasil. Então, olha a força que esses centralistas tinham, né? E que o Murilo de Carvalho acho que acerta muito, né? São pessoas formadas em Coimbra. O Brasil não tinha universidade, né? Demorou muito a ter universidade. Então, a gente criou uma elite interna também com aquele mesmo pensamento de Portugal, tá? Bem, a nossa Constituição de 1891, né? Então, ela teve esse caráter mais descentralizador. Então, as províncias passaram a ser denominadas estados, tiveram maior autonomia, né, dentro da federação, para legislar sobre todo assunto que não fosse exclusivo da União, né, como política externa, controle de moeda e forças armadas, tá? Prerrogativa também para deliberar sobre impostos de exportação e contrair empréstimos externos, né? E essas províncias também ganharam uma ascendência, uma importância muito grande na gestão dos poderes locais, do que viria a se tornar um município em 1988, tá? Então, realmente, a Constituição foi descentralizadora, né? Mas vamos ver, então, o que aconteceu. Será que foi um contexto de descentralização? Foi um contexto de descentralização, em que pese oligárquica, né? Ou seja, foi aquele contexto, né, da política dos governadores. Então, realmente, o âmbito local galgou muito poder econômico, né, no caso brasileiro, sobretudo ali em Minas Gerais, que é produtor de leite, São Paulo, produtor de café, né, que ficavam se alternando no poder. E para que esses poderes locais, né, não fossem realmente autônomos, não ameaçasse a ordem desejada, né, pelos poderes mais centrais, então se estabeleceu esse sistema de compromisso, né, que foi chamado de política dos governadores, que era essa troca de favores entre níveis, né, entre município, estados e União, né? Então, daqui eu coloco, né, um esqueminha. A liderança municipal, né, o coronel, ele tem uma relação com a população local, né? Ele, vamos dizer assim, entrega favores, ele beneficia a população, né, por meio clientelista, né? Então, tipo, favores de toda a ordem, arranjar emprego, né, até os mínimos obséquios. Esse coronel, né, no entanto, esse coronel local, esse líder local, ele deve favores ao chefe estadual, né, que garante a eleição, né, do mesmo, que vai garantir a eleição desse coronel, né, ele vai se reproduzir lá naqueles âmbitos locais, tá? E esse coronel, então, ele garante a eleição pelo mesmo voto de cabresto, né? E esse sistema de dependência, e ele garante, então, esses líderes estaduais, né, se organizam para eleger sempre esses representantes de Minas e São Paulo, tá? Então, é essa cadeia, né, de clientelismo entre oligarquias, né, que fica garantindo essa alternância de poder. Então, a gente teve um momento descentralizador, só que não era exatamente garantidor de democracia, de eficiência de políticas, tal como foi pensado pela literatura. O contexto era Vargas, tá? Eu tenho que me adiantar para a gente conseguir concluir. Contexto de centralização, né? Um contexto de modernização, de construção do capitalismo brasileiro, né? Conduzido pelo Estado, de construção da indústria, né, dos direitos trabalhistas, de um sistema de proteção social incipiente, né, como saúde, educação pública. Só um minuto, que nossa senhora,
Eu não consegui tirar o WhatsApp daqui, e daí fica entrando as mensagens. Bom, esse contexto de urbanização, esse contexto de construção da máquina estatal, né? Então, ele se cria o DASP para originar uma burocracia de tipo weberiana, né? Então, com capacidade, com qualidade para implementar as bases desse Estado desenvolvimentista, né? E, bom, esse contexto do Vargas, né? Ele se vale, digamos assim, de tudo que foi acumulado historicamente nesse centro, né? Então, é um contexto centralizador da nossa federação, né? A federação, ela continua existindo do ponto de vista legal, porém, concretamente, é um momento de grande centralização. Então, dentro daquilo que eu comentei com vocês, né, da realidade fática do federalismo, foi um contexto de um federalismo altamente centralizado, tá? Esse processo segue no contexto do regime militar, né? Bom, daí por questões óbvias, né? A gente entra no estado de exceção, a gente entra no nosso período, no período mais autoritário da história, né? Então, que se rasga a Constituição, que ela existe ali como né? Como é que diz assim, um peso de porta, tá? Bem, e daí, pessoal, a gente chega no contexto mais próximo da nossa vida real, tá? Que foi, então, a abertura, né, democrática, que trouxe essa discussão da restituição das bases do federalismo, da importância da descentralização, né? Porque, então, assim, nesse contexto de 88, o debate sobre democratização veio, né, junto com esse debate de que é preciso acabar com esses legados centralizadores, né, do Estado brasileiro. Não é possível, né, gerir um território tão extenso como o brasileiro desde cima, né? Então, a abertura democrática abriu muito a possibilidade para os reclames, né, dos governos locais, dos poderes locais, então para que eles galgassem mais autonomia, mais capacidades, né, então que eles fossem considerados realmente como entes federativos e não ali, né, uma extensão do Estado ou uma extensão da União, tá? Diz aqui o Fernando Henrique Cardoso, né, que ele desejava superar a era Vargas, tá? O que seria superar a era Vargas? Então, ele queria, né, implementar aquele pacote de reformas neoliberais nesse escopo de grandes mudanças, né? Então, esse debate da descentralização colou muito com esse contexto internacional e com a defesa do neoliberalismo, né? E a ideia era acabar com aquele Estado ativista, com aquele Estado interventor na economia, com aquele Estado industrializador, né? Então foi um contexto em que se misturou um monte de premissas, um monte de questões que nem sempre estavam tão relacionadas, mas que, né, esses grupos faziam a gente entender que estavam bem relacionados. Bom, de fato, né? É um contexto de bastante descentralização. O Fernando Henrique conseguiu levar a cabo, né, o processo de reforma neoliberal, então privatizando, descentralizando para ONGs, né, programas sociais, digamos, precarizando bastante serviço público. Então, né, o FHC destruiu muito aquela máquina central que se construiu ao longo do tempo, do ponto de vista concreto. E do ponto de vista constitucional, do ponto de vista formal, né, houve essa transformação do Estado brasileiro, né, de autoritário para democrático, de um federalismo fake para um federalismo de fato, tá? Vamos examinar então essa nova era, tá? Na Assembleia Constituinte, né, então muitos representantes locais pressionaram por essa autonomia e descentralização e conseguiram, então, fazer com que o município constasse como um ente federativo com ampla autonomia.
autonomia política, autonomia administrativa, autonomia fiscal, tá? O que acontece? Se flexibilizou, porque esses grupos, esses atores e líderes locais fizeram um lobby bastante importante. Eles tinham toda uma... Agora esqueci o nome do que eu queria dizer. Mas eles tinham uma parte no Congresso Nacional só para discutir os interesses dos governos locais. Então, eles conseguiram levar para a Constituição esse repasse de autonomia, o repasse de recursos, e também a flexibilização para a construção de municípios. E isso, né, leva a uma proliferação bastante grande de municípios nesse contexto, tá? Nesse momento, então, os municípios ganham essa autonomia e, no contexto de descentralização, um punhado de competências constitucionais são transferidos para eles implementarem políticas públicas, tá? Educação, assistência social, saúde, planejamento urbano, o planejamento plurianual, né, entre outras tarefas, tudo foi descentralizado. Vejam por que eu falei do processo neoliberal ao mesmo tempo do processo de restituição das bases federativas, tá? Municípios reclamando poder e governos neoliberais simplesmente transferindo responsabilidades para esses entes locais para se desonerar de tarefas que eles historicamente desempenharam. Tá? E daí, pessoal? Será que com esse processo de descentralização a gente realmente superou a centralização, né? Aquele nosso legado que eu comentei com vocês? Então, aqui eu trago um pouco para a gente problematizar, né? Examinando a realidade municipal. Então, as responsabilidades, né, como eu falei para vocês, os municípios foram responsabilizados, né, por um conjunto de políticas públicas. Tá? O artigo 23, ele expressa as competências que são comuns da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. O artigo 30 informa quais são as competências exclusivas. Aqui nessas competências comuns, o que acontece? A depender da agenda do governo, elas são transferidas para um ente ou para o outro. Naquele contexto dos anos 90, foi transferido, muita coisa transferida para a responsabilidade dos municípios. Nós temos 5.570 municípios, tá? É muita coisa. E todos eles têm competências idênticas, apesar de ter distintas situações socioeconômicas. Ou seja, nós temos muitos municípios de pequeno porte, tá? Municípios em que a complexidade da administração é muito pequena, que às vezes a burocracia é a própria família, né? Nós temos municípios metropolitanos, que têm muita população e que têm uma complexidade, né, no ato de governar, porém poucos recursos, porque o processo de metropolização leva a população mais pobre, né, para as regiões metropolitanas. Temos as metrópoles, então, assim, são distintas situações e não interessa, todos os municípios precisam fazer as mesmas coisas. Precisam investir os mínimos constitucionais de educação e saúde, precisam implementar políticas de assistência social, precisam fazer recolhimento de lixo e todas essas tarefas, né, que vocês conhecem que o município precisa fazer. Aqui eu trago um pouco nessa diversidade da situação municipal no Brasil. Tá? Então, olha o que eu comentei com vocês. 20, 40, 60. Quase 80% dos municípios brasileiros são de pequeno porte, ou seja, de 5.000 habitantes a 20.000 habitantes. Tá? A gente tem pouquíssimos aqui, 5%, 6% de médio porte, né? E de grande porte metrópole a mesma coisa, né? Sendo que a concentração da população está aqui nesses municípios, né? De grande e médio porte, de metrópole e grande porte. Ou seja, existe uma diversidade territorial, uma diversidade nas capacidades desses municípios de arrecadar tributos, né, de constituir a sua máquina estatal, mas todos eles precisam dar conta de todas essas tarefas, porque assim foi o processo de descentralização. A gente sai de um momento
e de uma história altamente centralizadora para um contexto completamente descentralizador, em que se joga para os municípios essas tarefas independente dessa situação. Aqui, como eu falei para vocês, né, além das responsabilidades, eles receberam, né, aportes de recursos. Então, eles podem, né, recolher impostos sobre serviços de qualquer natureza, o ISS, imposto sobre propriedade predial e territorial urbano, IPTU, né, imposto sobre transmissão de intervivos, né, o ITBI. Então, isso aqui compõe a arrecadação de recursos dos municípios. A ideia era que esses municípios fossem revolucionar a administração pública, fossem trazer mais democracia, mais eficiência, porque eles estavam próximos da população, poderiam ouvir a população, né, e poderiam arrecadar recursos e elaborar políticas públicas que atendessem diretamente esses interesses. O que se viu? O que se viu? Por exemplo, aqueles municípios metropolitanos ali que eu mostrei para vocês, muitos deles, né, possuem uma população de baixa renda, população que sai das metrópoles e que vai morar nesses municípios metropolitanos por conta do baixo preço da terra. Né? Então, a ocupação da terra é mais barato, a casa, né? Então, para manutenção da casa, tudo é mais barato nesses municípios. Então, essa população de mais baixa renda vai se acomodar nos municípios. Às vezes, quer dizer, muitas vezes, né? E nos anos 80 e 90 foi esse fenômeno que aconteceu, houve o processo de favelização, uma ocupação irregular. Então, por exemplo, esse imposto aqui fica completamente comprometido. Né? Isso aqui é uma base de tributo que o município tem que abrir mão. Impostos sobre serviços. Nem sempre as pessoas que moram em municípios metropolitanos gastam lá nesses municípios, eles vão gastar lá na metrópole, então também a arrecadação fica prejudicada. Né? Então, o que aconteceu? Se revelaram muitas insuficiências, né, na maioria dos municípios para atenderem aquelas demandas dos seus territórios, para serem esse lugar de boas práticas, de inovação, de democracia, né? E aqui, então, aqui eu trago para vocês um pouco de como ficou esse processo de arrecadação e de distribuição, tá? Olha aqui, a União é a que arrecada direto 67, né, 68% dos recursos. Porém, sobra para ela 57% de receita disponível, porque ela transfere, né, para estados e municípios. Os estados, ó, arrecadam um pouco, né, e tem pouca receita disponível, 26% da arrecadação, e ficam com 24%, quase tudo que arrecadam ficam para os estados. E o município, olha aqui, ó, arrecada muito pouco, 6,2% de arrecadação direta. E demais, os municípios dependem das transferências federais, que chama o Fundo de Participação Municipal, o FPM, né? Então, eles têm aqui de receitas disponíveis 18,3%, né? E olha só, arrecadam 6,2%. Então, eles dependem muito do governo federal. Dependem financeiramente e dependem das políticas do governo federal. Então, aqui a gente viu que houve um processo de descentralização, que ele foi mais ideológico, né? Dá para sintetizar assim. Foi transferido um conjunto de responsabilidades sem aquelas condições reais dos municípios de fazerem tudo aquilo. E se soma a isso todo nossa trajetória de centralização. Tá? Então, vocês viram que as coisas concretas aqui, o dinheiro não mudou muito. Mas o discurso mudou, tá? Bem, aqui em 2019, o índice Firjan fez uma pesquisa, né, sobre o desempenho fiscal dos municípios gaúchos e se revelou um cenário onde 51% deles mostrou uma gestão fiscal difícil ou crítica, tá? Então, a maioria desses municípios não tinham recursos só tinham recursos para pagar o seu funcionalismo. Não conseguiam investir em políticas públicas, em fazer inovação nenhuma. Tá? Também o estudo mostrou que havia grande dependência do governo federal.
tá? Então, baixa capacidade de geração de receita para financiar a Câmara Municipal, a estrutura administrativa da Prefeitura, né? Ou seja, revelando um problema estrutural aqui de baixas capacidades fiscais, tá? Aqui eu deixei para vocês, ó, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho mais sobre essa situação, tá? Quadro de servidores. Olha aqui o processo de descentralização. Porcentagem sobre o total. 54% dos trabalhadores estão nos municípios, porque realmente se descentralizou serviços, tarefas, né? Então, educação, saúde, assistência social, né? Planejamento e desenvolvimento urbano, meio ambiente, toda a gestão de mobilidade urbana, né? Então, é aqui que estão os trabalhadores, é aqui que a política pública é implementada, tá? A União, né, 18%, e aqui estão os grandes formuladores, o hardcore da burocracia brasileira, né? Nos estados, os estados ficaram muito esvaziados, né, em termos assim constitucionais, com o processo de descentralização, né? Também na arrecadação de recursos, o Estado perdeu um papel bem importante no sistema federativo brasileiro pós-88, tá? Mas então vejam aqui, ó, o processo de descentralização, aquilo que a literatura está falando. Os municípios assumiram responsabilidades, porém eles não têm receitas disponíveis. Isso afeta as capacidades estatais, né, de se formular e de se implementar políticas públicas. Então, o processo de formulação, né, que é algo assim que eu prometi para vocês que nós voltaríamos, né? O processo de formulação de políticas públicas, ele raramente se dá em municípios, dentro dessa diversidade de municípios, né? Vamos pegar, metrópoles, sim, podem ser formuladas, financiadas novas políticas, né? Elaboradas políticas que atendam aos interesses da população, né? Municípios metropolitanos, em face, né, assim, se existe um baixo desenvolvimento socioeconômico, vão depender de políticas federais, né? Então, existe essa dificuldade de lograr aquela autonomia que foi prometida lá em 88, né? Então, municípios formulam muito pouco, tá? Vão anotando. Porém, municípios implementam muito, tá? Bom, então eles dependem de apoio federal, seja financeira, seja de políticas públicas já elaboradas e financiadas, tá? Então, a gente passou a falar muito sobre os sistemas nacionais de políticas públicas. O Sistema Único de Segurança Pública, o Sistema Único de Assistência Social, a importância de repactuação e de coordenação de políticas públicas como a educação e o SUS, né? Então, os anos 2000 trouxeram muito essa discussão de necessidade de repensar a nossa federação, de que aquele modelo descentralizador apregoado nos anos 80 e 90, que ele não foi eficiente, não foi resolutor dos problemas públicos como se imaginou, né? Como aquela onda ideológica, como eu falei para vocês, né, apregoou. Então, nos anos 2000, se iniciou um debate mais consequente sobre o processo, né, de gestão do nosso Estado, pensando as capacidades estatais de cada ente e o que caberia a cada ente fazer em termos do ciclo de políticas públicas, né? Será mesmo que os municípios conseguem ler a sua realidade, formular políticas públicas que atendam o interesse da população, né? Em que medida que governo federal, municípios e estados precisam se coordenar e se... não é só coordenar, é se... Ai, perdi a palavra agora. Se coordenar e cooperar, agora lembrei da palavra, e cooperar para que o ciclo de políticas públicas ocorra, né, da melhor forma possível. Então, por que ficar
vamos dizer, polarizando esse debate de centralização e descentralização. É um momento de pensar, consequentemente, a nossa estrutura estatal e como deve se dar o processo de formulação, elaboração e implementação de políticas públicas, tá? Então, assim, muitos estudos mostrando uma alta qualidade da burocracia federal, uma baixa qualidade da burocracia local, né? Muitos estudos mostrando a baixa arrecadação dos municípios, né? Muitos estudos falando sobre as precariedades do planejamento local. Então, em face a isso tudo, né, se pensou, consequentemente, de que é preciso pensar um novo pacto federativo em que essa articulação e coordenação entre as partes seja o norteador, tá? Então, assim, aqui eu coloquei para vocês, né? Será que existiu e está existindo uma recentralização, né, da federação? Bom, que tipo de federação é essa que estamos convivendo, né, agora no contexto atual? Bom, pessoal, isso para dizer para vocês que os municípios, no caso brasileiro, né, após a Constituição de 88, galgaram toda aquela autonomia, mas com o passar do tempo eles foram assumindo novamente a posição que eles tinham durante o contexto de construção da nossa federação, que foi de um ator mais administrativo, né? Um ator que executa políticas públicas, né? Mais do que um ator que formula. Isso é generalizável? Em certa medida, sim. Não quer dizer que todos sejam assim. Muitos municípios planejam, formulam, tem iniciativas, né, inovadoras, muitas políticas públicas nascem em âmbito local, mas, em geral, o cenário brasileiro mostra que é preciso essa cooperação para se implementar políticas públicas. Se não houver essa coordenação e essa cooperação, as demandas recaem muito sobre os níveis de burocracia, tá? Então, como a gente discutiu na semana passada, né? A burocracia de nível de rua, sem condições de atuar, precisando redesenhar, né? Sempre os objetivos da política, correndo o risco de, vamos dizer assim, degenerar o objetivo da política pública em face a tanta restrição material, né? Os burocratas de médio escalão encontrando um conjunto de constrangimentos, né? Para fazer a gestão, tendo que acumular funções, às vezes recebendo baixos salários, né? Sem incentivo do Estado para se capacitar como líderes e gestores, tá? Então, se não existe uma organização mais geral, né, institucional, que dê conta de organizar essa cooperação federativa, as responsabilidades pelo insucesso das políticas públicas vão cair sobre os implementadores, tá? Então era isso, gente. Uma grande volta, uma aula que sintetiza um processo histórico muito longevo, muito complexo, né, mas que eu quis compartilhar com vocês, porque essa realidade precisa ser compreendida, né, no ato da formulação e da implementação de políticas. Bem, com isso eu encerro a minha exposição e abro então para os comentários.